Você sabia que através do eixo elétrico no eletrocardiograma você consegue fazer mais de 80% dos diagnósticos de pacientes com cardiopatia no seu consultório ou à beira do leito? Bem-vindos ao canal TNCG. Aqui nós falamos de eletrocardiografia com viés médico profissional. Se você tem interesse nessa área, clique no link para se inscrever e no botão do sininho para novas notificações. Sou Alessandro Kraemer, tenho mais de 30 anos de experiência com esse método de eletrocardiograma, é a minha ferramenta de trabalho especial como eletrofisiologista. Se você me acompanhar nesta série de 7 vídeos, você vai descobrir como calcular o eixo elétrico no eletrocardiograma. O tradicional, quando nós falamos em eixo elétrico cardíaco, é ensiná-lo através da rosa dos ventos, não do jeito que a gente ensinou no vídeo anterior, dividindo D1 por AVF e encontrando a sua cotangente. Mas por que os livros falam sobre métodos outros e não sobre o método de D1 sobre AVF? Muito bem, só para contextualizar, normalmente os vídeos que tratam do assunto e os próprios livros falam da rosa dos ventos, em que você precisa localizar dentro do plano frontal a derivação isoelétrica, que nesse caso seria a VL, e através dela encontrar a sua perpendicular, que no caso é a derivação D2, que está ali no ângulo de 60 graus, e este seria o cálculo do eixo elétrico em um eletrocardiograma no plano frontal. É o que os livros fazem normalmente. Mas então, a gente estava falando sobre dividir D1 por AVF, que seria muito mais simples para conseguir esse eixo elétrico. Por que não é assim que os livros ensinam para a gente? Bom, a técnica da rosa dos ventos, ela é uma técnica mais relativa. As derivações que se encontram lá são todas analisadas ao mesmo tempo. E quando isso acontece, se uma derivação sofre efeitos de tórax, efeitos que estão relacionados ao triângulo de Einthoven ou das populações que estão sendo analisadas, essas imperfeições são relativizadas entre todas as derivações. Isso faz com que a rosa dos ventos consiga te dar um ângulo um pouco mais próximo da realidade. Mas D1 e AVF, apesar de ser um cálculo absoluto e, portanto, não adaptável, na maioria das vezes conseguem chegar a um resultado muito próximo do que a rosa dos ventos obteria. Outras desvantagens sobre D1 e AVF é justamente o fato de que D1 é uma derivação bipolar, enquanto AVF é uma derivação unipolar. Então, nós estaríamos fazendo algo como dividir centímetros por milímetros, então as unidades não seriam equivalentes o suficiente para um cálculo adequado. Mas referências bibliográficas já mostram que, embora não seja exatamente a mesma coisa, o resultado aproximado é muito próximo do resultado padrão. Além disso, o próprio triângulo de Einthoven não é um triângulo equilátero de verdade. Isso quer dizer que a rosa dos ventos, ela não deveria ser assim. Na verdade, a rosa dos ventos é desse jeito. E aí fica meio óbvio você observar que fazer D1 sobre AVF não é exatamente uma coisa muito correta, muito adequada. Daí, falar contra o método de D1 e AVF. Essas imperfeições do tórax acontecem porque o coração ele não está localizado no centro do tórax. Na verdade, ele está numa posição excêntrica e está rodeado de pulmão. Então, o ar, o tecido aéreo que circunda o pulmão e o coração, ele atrapalha a condução elétrica e isso também vai fazer com que a condutividade elétrica do tórax seja imperfeita. Mas, na verdade, como todos nós temos esse tecido pulmonar e esse coração excêntrico, essas assimetrias do triângulo de Einthoven no tórax acabam respeitando uma curva de Gauss. Na prática, se todos têm um tórax não homogêneo, então não existe uma medida que seja errada, porque todas as medidas em tese sendo erradas, na verdade não há medida errada, né? E tudo pode ser confirmado através de uma curva de Gauss. Einthoven ele sabia disso quando criou o conceito de triângulo equilátero. Isso era apenas um conceito mais didático para explicar o método que ele estava buscando, de registro do eletrocardiograma. Apenas como curiosidade, porque não vamos falar sobre isso aqui, o vetocardiograma, o VCG ou o monocardiograma, como era antigamente conhecido, corrige esses defeitos. E ele corrige esses defeitos porque os eletrodos são colocados no corpo humano de uma forma diferente do que os eletrodos convencionais do tórax. No vetocardiograma, os planos X, Y e Z são mais rigorosamente corrigidos, diferente do que acontece naquela rosa dos ventos corrigida pelo Burger. Mas talvez um defeito sobre dividir D1 por AVF mais importante seja justamente a matemática envolvida no caso.
Porque, na verdade, o correto não seria medir a altura ali, por exemplo, mais 6, menos 1, menos 1. A gente deveria trabalhar com áreas. Veja que no exemplo em B, nós temos mais 6, menos 1, e uma onda S ali que deveria valer menos 1, mas é claramente mais alargada. Então, essa onda S mais alargada deveria valer alguma coisa como menos 2. E isso vai claramente mudar o ângulo do eixo elétrico calculado. Aqui, no caso, 45 graus é diferente de 53 graus. Mesmo assim, o D1 e o AVF ainda é válido porque a direção e o sentido do QRS são muito mais importantes do que um ângulo exato. No eletrocardiograma, para cima e para baixo é muito mais importante do que 90 ou 89 graus. Então, a aproximação do eixo elétrico pelo cálculo não está gerando erros de conclusão, apenas erros de precisão. Um segundo comentário aqui é que, de fato, nenhum cardiologista, nenhum médico faz esses cálculos de cabeça ou sequer usa uma calculadora para fazer esses cálculos. Embora você até possa ver o resultado ali no papel calculado pelo computador, esses números realmente não são importantes. E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos vídeos. A gente não calcula o eixo elétrico de cabeça. O que nos interessa, normalmente, quando a gente calcula o eixo elétrico no papel de cabeça, não é se ele vale 90 ou 89 graus. O que nos interessa é saber se o foguete vai para cima ou para baixo. Se ele está um pouco inclinado ou não, isso não faz diferença para o resultado final. E é exatamente isso que a gente vai conversar no vídeo a seguir. Este vídeo foi baseado no livro A Arte da Eletrocardiografia, cujo link está na descrição. Se você chegou até o final desse vídeo é porque gostou do conteúdo. Então não deixe de se inscrever no canal, clicar no botão de sininho para novas notificações e fique atento a novos vídeos. Nós sugerimos que você leia. Ler te faz refletir e refletir é o que te faz ser mais inteligente. Até o próximo vídeo e boa leitura!